Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Esse capítulo 5 vai ser dividido em 3 partes, cujo título é Meu Combate de Fé Pessoal. Vamos dar início? Há vários anos investi uma soma bastante grande de dinheiro em um empreendimento comercial. Eu havia colocado uma lã diante do Senhor como Gideão acerca desse negócio. Bem, todas as lãs seriam exatamente como eu havia pedido, mas eu realmente me dei mal. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo disse que Satanás é o Deus deste mundo físico e ele sabia que eu havia colocado a minha lã do lado de fora. Agora encontrei uma maneira melhor de saber qual é a vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. Eu havia vendido uma pequena fazenda e investido dinheiro neste negócio. Perdi todo o investimento original, mais de $25.000. Em meio à confusão causada pelo inimigo, perdi a fé e me tornei uma pessoa negativa com a vida. Pensei que Deus havia feito aquilo comigo. Isso foi o que Satanás colocou na minha mente. Depois de vários meses, percebi que os pensamentos negativos na minha mente não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, o inimigo tentou me convencer de que eu havia falhado com Deus e que esse era a razão pela qual eu havia perdido o dinheiro, porque Deus estava zangado comigo. Sei que essa história parece familiar para muitos, porque ela é uma das mentiras favoritas de Satanás para trazer condenação e confusão ao povo de Deus. Subtítulo: Minhas confissões governaram. Em meio a esse estado mental confuso, tornei-me negativo, comecei a dizer, não importa o que eu faça, não vai funcionar mesmo. Eu ainda estava cultivando cerca de 800 acres de terra naquela época, então voltei minha atenção para a agricultura. Eu sabia que isso era algo que eu podia fazer bem, porque sempre havia sido bem-sucedido nesta área. Mas depois que me tornei negativo, eu plantava algodão e dizia, bem, não faz diferença a profundidade que eu plantar. Provavelmente vai chover 7 centímetros e ele não vai brotar mesmo. Realmente choveu e o algodão não brotou. Plantei novamente, desta vez com cerca de 1 centímetro de profundidade, e eu dizia a quase todos os que via, agora o tempo vai secar e não vai chover por 3 semanas. E aconteceu exatamente o que eu disse. Na terceira vez que plantei naquele ano, fiz mais afirmações negativas. Quanto mais problemas apareciam, mais negativo eu ficava. Esse é o ciclo de Satanás. No terceiro plantio, produzi cerca de 2/3 de uma safra de algodão. Ainda posso ouvir as minhas palavras. Agora, provavelmente vai chegar uma geada antecipada e matar o algodão antes que ele abra. E foi o que aconteceu. Durante 2 anos inteiros, confessei palavras negativas e aconteceu exatamente o que eu havia dito. Cultivei aqueles 800 acres durante aqueles 2 anos e não ganhei dinheiro suficiente nem para pagar a renovação da carteira de motorista. As práticas agrícolas que um dia funcionaram para mim, agora não funcionavam mais. A mesma terra que um dia produziu abundantemente, agora se recusava a responder. Eu ainda estava praticando ofertar. Eu ainda acreditava em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas isso não estava funcionando para mim. Eu orei, me arrependi e supliquei a Deus que me prosperasse, mas nada funcionava. Eu ainda estava sendo negativo. Minha confissão destruía a minha oração.
Eu via fracasso por todos os lados. Acreditava nisso e confessava isso diariamente. Eu era um fracasso e estava no fundo do poço financeiramente. Eu havia acabado de fazer um empréstimo de US$ 100.000 para pagar as minhas contas atrasadas. Eu ia à igreja, mas não conseguia extrair nada do culto porque estava preocupado com as minhas finanças. Então, um dia, um cristão foi me visitar. Ele tinha alguns livros com ele. Lembro-me de folhear alguns dos livros e de ler alguns parágrafos aqui e ali. O título do livro era Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. Ele era diferente de qualquer outro livro que eu já havia lido. Cada parágrafo dizia alguma coisa e ia direto ao ponto. Lembro-me até hoje de uma das primeiras afirmações que li. As pessoas que pensam errado, acreditam errado, e quando elas acreditam errado, elas agem errado. Isso explodiu dentro de mim como uma bomba. Parecia que alguém havia acendido uma luz dentro de mim. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, verso 130. Eu soube instantaneamente que aquilo era verdade. Encomendei aquele livro e mais outros sobre confissões. Comecei a cavar na palavra de Deus para ver onde eu estava errando o alvo. Eu nunca havia ouvido ninguém pregar sobre Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Certamente eu já havia lido os versículos, mas não significavam nada para mim. Eu não tinha ideia de que você poderia ter o que diz, mas quando comecei a estudar em espírito de oração o que Jesus disse sobre as palavras, a boca e a oração, Deus começou a me revelar essas coisas. Lembro-me de uma manhã em que eu estava orando e disse: Pai, eu orei e isso não está funcionando. Ele falou dentro do meu espírito claramente: O que você está fazendo? Estou orando, eu disse. Não, você não está orando, você está reclamando. Então ele disse: Quem lhe disse que isso não está funcionando? Essa conversa me chocou. Pensei por um instante, depois disse: Bem, acho que o diabo disse isso. Então, ele falou ao meu espírito algumas coisas que transformaram a minha vida completamente. Eu gostaria que você parasse de me dizer o que o diabo disse. Ora, você tem orado para eu prosperá-lo e tirar o diabo do seu caminho. Não sou eu quem está causando os seus problemas. Você está debaixo de um ataque do maligno e não posso fazer nada a respeito. Você me amarrou com as palavras da sua própria boca. E isso não vai melhorar até que você mude as suas confissões e comece a concordar com a minha palavra. Você está operando no medo e na incredulidade. Você tem estabelecido as palavras do maligno em seu favor. Pela sua própria boca, você tem liberado a habilidade do inimigo, e se eu fizesse alguma coisa a respeito disso, eu teria de violar a minha palavra, e eu não posso fazer isso. Eu havia acumulado o suficiente da sua palavra em mim, a ponto de Deus poder falar comigo de forma inteligente sobre o problema. Até então, ele não tinha uma base sobre a qual pudesse falar comigo, porque eu havia expulsado a sua palavra e citado o inimigo. Ao longo dos meses que se seguiram, ele falou muitas coisas ao meu espírito que mudaram o meu modo de pensar, algumas das quais compartilharei em um livro posterior. Ele disse: Eu sou por você. Eu quero prosperá-lo, mas quero fazer isso de uma maneira que gere um valor eterno em você, por meio do uso da sua fé e de você agir com base na palavra. O poder de amarrar e soltar não está no céu, ele está na terra, e se você não fizer isso, não será feito. Então ele me disse isto: estude e sonde a minha palavra em busca de promessas que digam respeito a você, como crente. Faça uma lista delas e confesse-as em voz alta diariamente.
Elas se acumularão no seu espírito ao longo de um período. Então, quando essas verdades estiverem estabelecidas no seu espírito, elas se tornarão verdade em você. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.